Sinais de prejuízos. A população de cidades na mira dos leilões das empresas de saneamento como Rio de Janeiro, Alagoas e Espírito Santo se preparam para um serviço cada vez mais caro. Nossa reportagem mostra os prejuízos com as vendas dessas empresas. Na educação, crianças e jovens sofrem com a desigualdade que atinge o ensino e podem ser ainda mais prejudicadas com a crise sanitária. Sobre o assunto, confira as análises do professor emérito da Unicamp, Luiz Carlos de Freitas, na entrevista central. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora a Central do Brasil. Central do Brasil. O fracasso da privatização das empresas de saneamento básico é de longa data e novas cidades devem sofrer desse mal. A aprovação do Marco Regulatório do Saneamento em junho deste ano facilitou a venda das empresas estaduais de tratamento de água e esgoto. E quem sairá prejudicado, é claro, são as pessoas mais pobres. É o que nos conta Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Alagoas é um dos estados que estão na primeira fila do processo de privatização das companhias estaduais de saneamento e abastecimento. O leilão, que prevê a venda de parte da Casal, a companhia alagoana, está previsto para o final de setembro e deverá entregar ao setor privado os serviços de água e esgoto da capital Maceió e de mais 12 cidades da região metropolitana. Isso corresponde a 43% da população do estado. Daphne Orion, presidente do Sindicato dos Urbanitários de Alagoas, informa que o prejuízo com a privatização ficará em comunidades mais pobres. As comunidades mais carentes vão ser as mais penalizadas. A gente sabe que se tem uma coisa que o privado é bom, é em cobrar, é em fazer cobrança comercial. Isso a gente não contesta. Por quê? Porque o foco é o lucro. No Rio de Janeiro, outro estado na lista de privatização, o cenário é preocupante. Em janeiro deste ano, os moradores identificaram em algumas regiões um gosto de terra na água. Isso, segundo Ari Girota, presidente do Sindágua no Rio de Janeiro, é um indicativo de sabotagem da empresa para favorecer a privatização. E isso acontece todo verão. Há 19 anos consecutivos esse fenômeno se repete e a população do Rio de Janeiro nunca sentiu as consequências dele, que é exatamente o gosto e cheiro de terra, que incomodou profundamente as pessoas, né? E por que isso aconteceu? Porque o presidente nomeado pelo governador, ele veio para a SEDAI com um papel claro, preparar a empresa para a privatização. O secretário executivo do Observatório dos Direitos à Água e Saneamento, Edson Aparecido, explica que esta sequência de privatizações favorece empresas internacionais que já atuam no mercado brasileiro. 80% dos serviços privados no Brasil hoje são controlados por empresas que têm como maiores acionistas fundos de investimento. Fundos de investimento do Canadá, que é o caso da BRK Ambiental, fundo de Singapura, que é o caso da AEGEA, que é uma das maiores operadoras de saneamento no Brasil. Ou seja, 80% dos serviços já privatizados hoje estão sendo controlados por fundos de investimento internacional. Vamos para a próxima parada. Na nossa dica cultural de hoje, você irá conhecer um álbum de música de uma baiana com voz e mensagens potentes. Vamos conferir a sugestão da cantora Raquel Leão, direto do Pará. Parada Cultural. Minha dica cultural de hoje é o CD Território Conquistado, que é um CD da Larissa Luz, que é uma cantora e compositora baiana negra. E esse CD é todo voltado para o empoderamento feminino negro. Inclusive, Território Conquistado é o nome do CD e é o nome de uma das músicas que ela canta nesse CD, que fala desse empoderamento que ela tem com o cabelo dela, das pazes que ela faz com o cabelo dela e percebendo o cabelo dela como uma potência. Dentro desse CD tem Bonecas Pretas, que é uma denúncia com relação à representatividade, né? Procuram-se bonecas pretas, né? Cadê as bonecas pretas das lojas?
O Índice da Educação Básica, o IDEB, apresenta limitações para traçar novas diretrizes para o ensino básico, mas os números divulgados na semana passada conseguem demonstrar que o Brasil está longe de alcançar as metas traçadas para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. O índice ainda permite concluir que a educação pública em tempo integral é o caminho para garantir melhores condições de ensino e atividades pedagógicas para as crianças e adolescentes. Camila Piacese traz mais informações. Nacional. A expansão da educação pública em tempo integral, com aulas e atividades pedagógicas com os estudantes nos períodos da manhã e tarde, pode diminuir o abismo de desigualdade entre as escolas públicas e privadas. É o que demonstra os dados do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. As escolas públicas, nos anos iniciais, alcançaram a meta de 5,7%. Aumentaram 0,2 pontos percentuais, enquanto as particulares caíram 0,3, ficando com 7,1. A educação pública do 6º ao 9º ano também melhorou. O presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, professor Luiz Miguel Garcia, explicou como funciona o ensino integral. Temos um processo de imersão maior do aluno. Então, ele tem as ações, ele é acolhido, são desenvolvidas ações de ensino das próprias áreas que ele aprende ali, mas também outras áreas artísticas, diversas, que são compreendidas e que melhoram também o processo de aprendizagem como um todo. A vice-presidente da Confederação dos Trabalhadores em Educação, Marley Fernandes, destacou que o índice não representa a realidade da educação. Medir a qualidade da educação é muito mais complexo do que a realização de provas, treinamento, do que os ranqueamentos e a competição que os governos estabelecem. É preciso mais recursos para a educação e não corte, como nós estamos vendo na destinação do orçamento para 2021. Apesar dos problemas encontrados no método de avaliação do IDEB, o avanço se deve à integração de políticas públicas na rede de ensino. Essa é a opinião da especialista em educação, Edileuza Silva. A implementação de políticas, políticas curriculares, políticas avaliativas, políticas de formação de professores, de financiamento, de melhoria da estrutura física, material e tecnológica das escolas. O desmonte do ensino público já trazia por si só prejuízos pedagógicos à população. A pandemia impôs novos limites aos estudantes, que enfrentam diversas dificuldades de acessar e reter o conteúdo. Mas como superar essas perdas pedagógicas? Jonatas Campos conversou com o professor emérito da Faculdade de Educação da Unicamp, Luiz Carlos de Freitas, que traz alternativas para compensar as perdas durante este difícil ano letivo. Entrevista Central. Hoje nossa entrevista central é com o professor Luiz Carlos de Freitas. Ele é pós-doutor em Educação pela USP e professor titular aposentado da Faculdade de Educação da Unicamp. Vamos discutir o debate pedagógico em torno do retorno às aulas. Professor, agradecemos sua participação. Qual o impacto no ensino e na aprendizagem desses 6 meses de paralisação das aulas em decorrência dessa pandemia, professor? O principal impacto que nós vamos ter é na aprendizagem das crianças, obviamente. Não é? Haverá aí a formação de uma grande lacuna nos vários níveis educacionais, com repercussão bastante acentuada na própria vida dessas crianças, caso a gente não consiga fazer uma retomada em momento oportuno, não é? Que recupere o tempo que não foi gasto na aprendizagem e, mais do que o tempo, é claro, os próprios conhecimentos e habilidades previstos. Professor, e o que é preciso fazer para recuperar esse tempo pedagógico dessa paralisação das atividades? Bem, temos feito uma ênfase, toda a discussão tem sido colocada em torno da volta às aulas. A questão da volta é um problema médico. É a medicina é a ciência médica que diz, dá para voltar, não dá para voltar. Então, eu acho que ela que vai definir isso, e claro,
Os pais terão que controlar nas escolas se, de fato, o que os protocolos dizem que está sendo feito, de fato existe na realidade, porque não dá para acreditar em papel. Então, os pais têm que, através dos filhos ou através de comissões deles mesmos, né, ir lá investigar se, de fato, aquilo está sendo concretizado. Mas isso não é o ponto central. Isso é importante do ponto de vista da ciência médica. A nossa questão é pedagógica, ou seja, qual é o protocolo pedagógico que nós temos que montar para que exatamente aquelas lacunas das quais eu falava não sejam convertidas em um prejuízo que crie uma espécie de geração Covid, uma geração vitimada pelas situações sanitárias que estamos vivendo. Professor, o senhor falou de protocolos educacionais, digamos, e alguns governos têm tentado, digamos, contar como horas, atividades, essas atividades remotas, como se fosse com uma contagem pedagógica. Qual a sua opinião sobre isso? Então, isso não ajuda. Não ajuda porque, veja, nós sabemos que o ensino remoto nem é acessível a todos e nem se constitui numa ferramenta que possa realmente adequar-se a todos os estudantes e às dificuldades que eles manifestam durante a aprendizagem. A questão é que nós vamos precisar retomar presencialmente. As crianças precisam da atividade presencial, porque a educação não é mera transmissão de conhecimento que se passa por ensino remoto. Você vai ter que ter essas crianças em sala, na escola, né, em convivência com professores e estudantes para poder corrigir essas deficiências que estão sendo instaladas. Não é? Professor, e algo tão grave, uma possível perca do ano letivo para a vida pedagógica das crianças, para o desenvolvimento? É preciso tanta preocupação com o ano letivo? Não, nós estamos numa situação excepcionalíssima. Agora era a hora da gente juntar 2020 e 2021 e talvez até 2022, num grande ciclo de aprendizagem cuja destinação fundamental não seria avaliar as crianças, a não ser o professor fazendo isso para encontrar quais são os problemas que ela tem. Mas isso em sala de aula. Não é um grande equívoco que a gente está vendo em algumas prefeituras que estão querendo fazer uma avaliação no retorno para saber onde o estudante está e aí construir salas específicas, ou seja, você vai fazer uma estratificação, uma rotulação nessas crianças desastrosa. Portanto, isso não é adequado, não é? E considerar matéria dada é exatamente dizer que, se foi dada, pode ser avaliada. Então, não faz sentido nenhum. No aspecto internacional, Bolsonaro continua atuando com uma política subordinada aos interesses dos Estados Unidos. O encontro do presidente com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, na sexta-feira, dia 18, demonstra mais uma vez esse alinhamento. Natália Lima, do Projeto Brasil, traz reflexões sobre a política econômica internacional e aponta novos caminhos para a construção da soberania brasileira. Novos caminhos. Atualmente, o Brasil enfrenta vários desafios nas suas relações internacionais. Um desses desafios é a subordinação crescente aos interesses imperialistas. Mas para enfrentar o imperialismo, temos várias propostas. Uma delas é fortalecer a integração autônoma dos países da América do Sul, guiada pela ideia de que a gente deve se unir para enfrentar os problemas comuns e para pensar um desenvolvimento que engrandeça nossos povos, sem ingerência de potências estrangeiras. E nós já temos mecanismos para isso, com o Mercosul e a Unasul, que não podem ser destruídos. Também devemos fortalecer laços de solidariedade, com integração política, comercial, energética, cultural e social. Eu fico por aqui. Você pode participar do programa enviando as suas dicas culturais e sugestões pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 11 93081 3336. A Central do Brasil volta amanhã. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.